Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está ouvindo essa introdução, é porque você está assistindo essa live não ao vivo, mas que ficou gravada em algum dos meus canais, aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook. Então, seja muito bem-vindo. Bom, o tema que a gente vai falar hoje é lidando com os nãos e as frustrações da vida. Primeiro, eu queria falar com vocês como é que surgiu esse tema. Eu estava na chácara no carnaval e eu tinha as lives programadas, mas ainda sem o tema. E aí eu estava conversando com os amigos e perguntei para eles que tema que eles gostariam que eu abordasse numa live. E aí eles foram falando sobre sentimentos, sobre emoções, sobre frustrações, sobre o ouvir o não do outro lado. E aí foi indo e eu montei essa live aqui para hoje. Quem perdeu a live de ontem, seja bem-vinda Maria, Wider. Quem perdeu a live de ontem, assista. Foi uma live bem aulão mesmo, explicando um pouquinho sobre emoções e sentimentos, que tem a ver, que são o link para nossa live de hoje. Então vamos lá. Patrícia, que saudade de você. Manda um beijo para Marli, tô com saudade dela. Bom, vamos lá. Como lidar com os nãos e frustrações da vida? Primeiro, não existe mágica nesse processo e não existe uma fórmula na qual a gente nunca vai se frustrar na vida. Porque se frustrar faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Todas as pessoas vivem frustrações. Então, o que é uma frustração? É quando algo que você esperava ou planejou ou trabalhou para que acontecesse, aquilo não acontece da forma como você esperava. E isso pode ser um projeto, pode ser o lançamento de um produto, pode ser a sua vida afetiva, pode ser a forma como você talvez imaginou que ia acontecer o Natal na sua casa. Pode ser uma série de coisas. Então, quando a gente planeja algo, trabalha para que algo aconteça e essa coisa acontece de uma forma diferente do que a gente esperava, a gente fica frustrada. E quais são os sentimentos que vêm com a frustração? Olha a Vânia. Vânia conseguiu entrar hoje? Ontem ela me ligou, Dri, não consegui entrar na live. Depois acho que ela entrou, né? Mas seja bem-vinda, entrou no horário que eu abri, então bem-vinda, Vânia. Para quem precisa aí de uma astrocoaching, ela é minha astróloga, minha numeróloga, uma coach, e eu recorro a ela em vários momentos da minha vida. Então seja bem-vinda, Vânia. Comecem a seguir ela. Ela não é muito ativa nas redes sociais, mas tem um trabalho fantástico offline. Então sigam nas redes para que vocês consigam ter contato com ela, tá bom? Bom, vamos lá, vamos continuar falando então. Como é que a gente fica? Que sensações internas? Ontem a gente falou muito de emoção e sentimento. Então, que emoções surgem quando a gente se frustra? Que sentimentos a gente fica ou processa quando a gente se frustra? Então, conta aqui pra mim, quando você planejava alguma coisa e aquilo não aconteceu, o que acontece? Pra mim, eu dou uma desanimada. Mas assim, passa rápido, né? Tem outras pessoas que essa desanimação perdura dias, né? Causa estresse, causa raiva, causa ressentimento, mágoa, ou causa culpa também, se ela acha que a pessoa acha que aquilo não aconteceu por uma falha dela, também pode ter culpa aí no meio, né? Com certeza mexe na autoestima, né? Então mexe na minha autoconfiança. Então, todos esses links, esses sentimentos, todas essas coisas que a gente sente no corpo e na alma, elas vêm junto com a frustração. Eu queria falar para vocês uma coisa, quanto maior a expectativa de algo,
maior é a frustração se não acontece. Agora, Adriana, então eu tenho que trabalhar sempre deixando vir, não criando grandes expectativas. Eu vou dizer para você que você é ser humano e para algumas coisas você vai ter muita expectativa e não tem muito como mudar isso, né? Mas eu posso aprender a gerenciar o nível de estresse, por exemplo, que eu entro quando eu me frustro. Eu posso aprender a ser mais resiliente. Então tudo isso eu vou discorrer e vou falar um pouquinho mais na live de hoje. Preparei um material bem legalzinho pra gente, Dedé Okamoto, aqui de novo, que delícia. Então aqui ó, tá preparado umas três folhinhas de observação aqui que eu quero trazer para vocês para não esquecer. Então, quanto maior a meta, maior a frustração se não acontece. Adriana, você fica frustrada? Fico. Gente, eu sou um ser humano. Fiquei frustrada quando uma obra me prometem que ia acontecer em 45 dias e está fazendo 10 meses numa obrinha desse tamanhinho, né? Que estava previsto terminar em 45 dias e não terminou ainda. Fico frustrada? Fico. O que eu fico? Eu fico com muita raiva, gente. Eu fico agressiva na forma de falar, tá? É claro que eu tento moldar isso na forma de comunicar, mas de vez em quando me levam para um pico de estresse, às vezes a minha comunicação não sai das melhores. E eu preciso começar a entender o que está por trás disso. Será que é quando eu percebo que as coisas estão fora do meu controle? O que está por trás dessa minha frustração? Em que ferida essa frustração ela está apontando para que eu cresça? Eu sou uma pessoa que gosta de ter controle das coisas? Gosto. Eu gosto de ter previsibilidade nas coisas que vão acontecer? Gosto. Eu gosto de planejar e as coisas acontecerem conforme eu planejei? Gosto. Então, entendendo aonde que tá mexendo, aonde que essa frustração tá me levando para aspectos pessoais meus que eu preciso olhar e me trabalhar. Essa questão do controle é algo que eu trabalho já faz muitos anos. Melhorei bastante, mas não melhorei tudo, né? Tem algumas coisas que realmente estão sob nosso controle. Ontem eu até falei, né? Mostrei para vocês o que está sob meu controle, o que está sob minha influência e o que está no meio ambiente, né? Essas 3 esferas aqui. Tem algumas coisas que estão no meu controle, mas eu não consigo controlar o que está no meio ambiente. Consigo influenciar alguma coisa, mas não consigo mudar. Vou dar o exemplo da obra de novo. Quem já se meteu em obra? Eu já me meti em várias, mas levanta a mão aí. Quem já se meteu em obra e ficou frustrado? Fala assim, escreve eu aqui, né? E o que aconteceu para que você ficasse frustrado? Você comprou algo para essa obra e não chegou do jeito que você queria? Você tinha um prazo e isso não aconteceu? Você tinha um orçamento dado por um profissional e o orçamento triplicou o valor? Então conta pra mim qual foi o gerador, né? Acabei de fazer obra. Patrícia, haja paciência, haja gestão emocional, né? Então outro dia, falando ainda da obra e da frustração, eu fui pra obra e falei assim, eu estou determinada a que nada me tire do sério hoje. E eu fui para a obra e absorvi as coisas que aconteceram e resolvi o que estava na minha mão e replanejei o que tinha que ser replanejado, né? Isso é entender e fazer uma gestão emocional. É 100% das vezes? Não. Como eu disse, a frustração, ela faz parte do nosso dia a dia. Agora, deixa eu ver, tive que gerenciar expectativa e realidade. Isso é o que mais acontece, né? Isso, olha lá, Dedé Okamoto, como é que foram as frustrações na obra? Conta pra mim, Dedé. Meu irmão também acabou de fazer uma
uma construção de uma casa e teve que lidar com tudo isso que eu falei, prazos que não foram, pessoas, profissionais que você contrata, porque são experts naquilo, que não fazem aquilo direito. Exemplo, vai instalar um ar-condicionado, deixa o vazamento do dreno. Isso na minha cabeça, isso é inviável de acontecer. Mas é isso. Então, eu queria falar que as frustrações, elas acontecem em todas as esferas da nossa vida. Na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida afetiva. Quem já se namorou e de repente tomou uma invertida e ficou frustrada, né? Acontece. Então, o primeiro aspecto é entender. Tudo isso acontece. Agora, como é que eu aprendo a lidar com isso? Eu acho que a primeira coisa que eu preciso aprender é acolher o que eu tô sentindo. E o que eu tô sentindo quando eu me frustro? Então, eu tô sentindo aqui, raiva. Então, a primeira coisa que eu tenho que admitir eu tô com muita raiva de tal pessoa. Eu tô com muita raiva do que aconteceu em determinada situação. Eu tô com muita raiva. Admitir o sentimento que vem é um primeiro passo. Porque o que acontece? Muitas pessoas falam assim, você tá com raiva? Não, tá tudo bem. E você tá explodindo por dentro, né? E quando a gente fala explodindo por dentro, isso pode desembocar inclusive em doenças, né? Por exemplo, úlcera, gastrite, quando a gente insiste em não reconhecer os nossos sentimentos e as nossas sensações e que a frustração traz aí de carona. Todas, atrasos, roubos, ligações hidráulicas, elétricas erradas. Exatamente. Quem fez obra é pós-graduado em frustração. Ele recebe uma estrelinha. Você sobreviveu a meses de frustração. Mas vamos lá. Isso aqui é um desabafo, Minha mãe tá assistindo, ela sabe tudo. Aí o que acontece? Então eu posso ter raiva, né? As consequências de uma frustração, raiva, desistência, eu posso desistir. Por exemplo, às vezes eu lanço um curso e eu não tenho quórum. Isso me desanima? Isso pode me fazer desistir? Pode. E aí eu me prostro no sofá e falo, poxa, mas o programa é maravilhoso, vamos dar mais uma chance a ele? Vamos recomeçar? Vamos fazer diferente o que não deu certo, né? E é por aí que eu acho que a gente tem que entender. A desistência nos leva para a prostração, e a prostração não nos traz aprendizados, tá? Então fique atento, o que você está sentindo? Você desistiu? Né? Então presta atenção nisso. Outra consequência, a perda de autoconfiança, que alguém mencionou, eu acho que foi a Patrícia que mencionou, a perda de autoconfiança. Estresse. Quando eu entro em estresse, qual é o hormônio que eu libero? Libero adrenalina e cortisol. E cortisol faz um mal danado pro corpo da gente. Cortisol faz um mal danado. Para as mulheres que não sabem, o cortisol ele é responsável também por acúmulo de gordura abdominal. Aprendi isso recentemente. Que delícia, não? Então toda a sua raiva está acumulada na barriguinha. Mas vamos lá. Abuso de drogas e álcool quando eu me sinto muito frustrado. E por que eu posso tender a tomar medicamentos? Aqui pode ser drogas, mas pode ser medicamentos também. Hoje em dia, uma visão pessoal minha, e eu não sei quem compartilha isso. Hoje em dia as pessoas não estão conseguindo lidar muito com a frustração, sabe? Então, aonde que elas vão? Elas vão, ao invés de entender o que essa frustração está acionando em você, essas pessoas vão para um psiquiatra tomar remédio. Aí eles tomam remédio para melhorar o humor, aí toma remédio para ficar acordada durante o dia, aí toma remédio para dormir à noite. E isso é um processo de uso de drogas, né? Drogas permitidas, né? Legais, mas é uma forma que você não está entrando em contato com
o que essa frustração está te gerando de aprendizado, o que essa frustração pode estar querendo te mostrar para que você cresça também, tá? Bom, tudo isso anestesia, né? Agora, como é que eu lido? Bom, primeiro eu preciso trabalhar meu autoconhecimento, tentar entender, por exemplo, quando eu me frustro num relacionamento e a pessoa vai embora, eu posso ser acionada numa ferida de rejeição. E aí, as emoções que eu estava falando na live de ontem, que eu não quero ficar repetindo, elas vêm com toda a força, tá? Eu vou dar um exemplo. Uma moça me procurou num final de ano, assim, desesperada, porque tinha terminado um relacionamento e não era um relacionamento de muito tempo e nem tão sério. E ela falou: Adriana, nem eu tô entendendo por que eu tô nesse estado de tristeza, de choro, de depressão, depressivo. E aí eu passei para ela, era tipo 30 de dezembro, eu passei para ela a ferramenta do EFT e pedi para ela se auto-aplicar e para vir na constelação de janeiro para constelar essa questão. O que é que a constelação mostrou? Apresentou, e eu não tinha o histórico, dessa pessoa. Nitidamente apareceu a mãe dela. Eu perguntei: você perdeu sua mãe? Ela falou: perdi. Quantos anos você tinha? Acho que ela tinha uns 12 anos, entre 8 e 12 anos, já não era bebê, né? Eu falei: então, a partida da sua mãe aciona a questão da ferida do abandono, né? Só que a criança, ela não sabe elaborar que a mãe morreu. Para a criança fica gravado que a mãe abandonou ela. Olha como isso é sério. E aí, quando o rapaz some, desaparece, rompe, acionou esse mecanismo nela. Então ela ficou extremamente frustrada que o relacionamento terminou, acionou várias emoções e sentimentos nela, e a causa raiz era trabalhar a despedida dela da mãe dela, né? Quando eu trabalho essa questão, eu vou ter reações e níveis de frustração menores, porque eu entendo qual é a causa raiz, porque que naquele momento eu tô me sentindo abandonada. E eu consigo, com a utilização do cognitivo, né, do lado psicológico, fazer um bom equilíbrio de espera aí, percebi que ele não é minha mãe e eu tô me sentindo abandonada como eu senti com a minha mãe. E aí faz os exercícios de liberação. O EFT é uma ferramenta maravilhosa para isso, tá? Quero saber, tá ficando claro para vocês essa questão do que a frustração em maior grau e todos esses sentimentos que são atrelados a ele estão conectados com coisas da nossa história? Hoje, e aí eu vou abrir um parênteses aqui, que não vi estudo sobre isso, mas é uma percepção pessoal minha. A geração de hoje, que tá aí na faixa de 14, 12, 18 anos, vamos por aí de 12 a 18 anos hoje, para mim, na minha visão, na minha percepção, são gerações que não sabem lidar com a frustração. E por que essas gerações não sabem lidar com a frustração? Parece que não desenvolveram uma casca grossa que a minha geração desenvolveu, né? São filhos de pessoas que vão para trabalhar, mulheres que vão trabalhar e que não tem muito tempo para cuidar da família naquele papel mais tradicional. Aí você encontra mães com muita culpa nesse processo por ir para o lado profissional, e elas sobrecarregam de mimo as crianças, protegem as crianças. Eu estava numa reunião outro dia e a pessoa teve que desligar a reunião porque ela tinha que fritar um bife para um filho de 26 e um filho de 32, ambos morando com ela. E aí? Como que fica isso?
Que tipo de pessoas de codependência está sendo gerada nesse tipo de dinâmica familiar? Que tipo de aprisionamento essas pessoas vão ficar para tocarem e irem para a própria vida? Que tipo de frustração essas pessoas estão aprendendo a lidar quando são criados dentro de uma redoma, né? Quais são as prioridades dessa mãe? A prioridade dessa mãe são os filhos. Não existe outra função na vida dela. Não existe. É exatamente isso que eu tô falando, né? Não existe. É isso, né? Acordar às 4 da manhã e levar o filho para uma estação, né? São filhos adultos, né? Então, eu tô dizendo, e tá fora daquela faixa, mas eu trouxe uma faixa menor, né? Mas eu também percebo isso em outras faixas. É com todo mundo? Não, não é com todo mundo. Mas a criação da redoma, né? Quando os pais colocam os filhos dentro de uma redoma, não permite que essas crianças fiquem suscetíveis a se frustrarem. Tudo é dito sim, né? Então, isso também dificulta o lidar com o não, tá? Patrícia, respondi sua pergunta? Muito bem, vamos lá. Outra pergunta aqui que eu fiz para mim mesmo. Quem é que tá frustrado? Quando você se sente frustrado, faça a pergunta. É você adulto ou é a criança ainda pedindo o amor do pai ou da mãe? Querendo chamar a atenção do pai e da mãe. Quem é que está reclamando atrás dessa frustração, né? Que mais? Você exige demais de você e dos outros? Você exige demais de você e dos outros? Como é que é a sua relação com as outras pessoas? Eu percebo que tem pessoas que às vezes querem transferir para amigos, para pai, para mãe, as suas próprias dificuldades. E aí essas pessoas de repente não aceitam isso. Ou se aceitam, tem uma relação simbiótica ali para ser olhada. Mas não aceito. E quando não aceita, frustra. Então eu vou dar um exemplo, por exemplo, quem nasceu numa família narcisista, com uma mãe narcisista, por exemplo, não é fácil a vida de uma criança que nasceu com uma mãe com uma dinâmica narcisista. Porque o narcisista, ele não é empático. Tudo que ele faz estrategicamente para se beneficiar, né? Então, como é que é criada uma criança dessa forma? Que tipo de mecanismos ela vai criar para se defender do que ela aprendeu, o que é a vida, né? Só que de repente essa criança começa a fazer trabalho de autoconhecimento e ela começa a perceber esse perfil do ambiente que ela está inserida. E aí ela começa a dizer não. E quando ela começa a dizer não, existe uma quebra, uma ruptura dessa relação abusiva, narcisista e vítima, e aí ela consegue se liberar, né? Porque enquanto ela não tomar consciência de que ela não é mais a criança que tem que fazer de tudo para que a mãe a ame, ela pode seguir a vida de uma forma diferente, olhando para a mãe com amorosidade e respeito, deixando ela dentro do espaço dela, mas seguindo a vida, não deixando-se ser aprisionada por essa situação. Ele se vitimiza. Nem falo nada, viu? Que difícil para a criança não ser mais fiel. Exatamente, Patrícia. Patrícia entende muito de constelação sistêmica, já fez formação também, e é exatamente isso, né? Como é difícil eu crescer. Como é difícil quando eu falo de cortar o laço, não é assim, nunca mais vou falar com a minha mãe narcisista. Não,
eu vou, de uma forma madura, não entrar mais no jogo dela, não me colocar numa posição de criança, esperando e me frustrando constantemente com a falta de amor que vem do outro lado. Porque quando eu me coloco como adulto e não ajo mais como criança, eu não permito mais essa dinâmica e com isso eu minimizo as minhas frustrações, né? Mas é muito difícil não ser mais fiel, é muito difícil ir para a própria vida, né? Bom, aí outra pergunta aqui. Você é muito crítica com você e com os outros? Pessoas muitas vezes sofreram a ferida da humilhação quando criança. E a ferida da humilhação vem através de uma criação de pais extremamente rígidos normalmente, onde nada que você faz é bom o suficiente, né? Então constantemente você é humilhada. Então quando você vai para a vida, você não vai tirar 10 em todas as provas. E como é que você vai lidar com esse não 10? Você vai buscar emprego e não vão te aceitar em todos os lugares que você talvez gostaria de trabalhar, né? Então, como é que fica, como é que eu lido com essa frustração de não ser aceita num trabalho que eu quero? O que é que não ser aceita nesse trabalho que eu gostaria de ter, aciona em mim. Muitas vezes vem a fala, eu não fui boa o suficiente para essa empresa. E não é isso. Eu já trabalhei em seleção muito tempo, gente. Às vezes não eram os melhores candidatos de currículo que ganhavam a vaga. Eu fazia triagem e eu olhava, essa pessoa tem o perfil e a dinâmica do departamento? Essa pessoa tem um perfil que combina com essa chefia que ela vai trabalhar direto? Então, muitas vezes existe toda uma análise para dizer sim ou não dentro de uma entrevista para você. E não é que você é culpada, não é a melhor pessoa para aquela posição por uma série de outros motivos. Não é que você não é boa o suficiente. Só que eu me frustro porque eu aciono provavelmente uma ferida ou da rejeição ou da humilhação, né? Que tá em mim. Então, quando eu começo a entender toda essa história e começo a entender que momento que eu tô frustrada, o que é que isso tá acionando em mim, eu começo a equilibrar esse nível de frustração, não deixando que isso tome conta de mim, né? O que está em sua mão resolver ou melhorar? Olha só, eu tenho um treino da minha mente, eu mencionei isso ontem e eu trouxe mais algumas falas interessantes para vocês. Quando alguma coisa não acontece do jeito que eu queria, ou acontece errado, ou eu me meto em alguma situação que eu não estava esperando, ou que eu fico frustrada, eu tenho algumas perguntas que eu acho que são essenciais e que eu costumo fazer para mim. O que é que tá na sua mão resolver ou não dentro dessa situação? Muito bem, aí você identifica o que você tem controle, o que você tem influência e o que você tá completamente fora da sua mão, tá? Bom, essa é uma primeira pergunta. Segunda pergunta, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou fazer com que o que eu preciso saia? Ou como é que eu vou fazer para ajudar que isso aconteça? Como é que eu posso fazer diferente, ou se eu posso fazer diferente algo para que eu tenha um resultado diferente? Porque também não adianta eu fazer as coisas do mesmo jeito e me frustrar, fazer o mesmo jeito e me frustrar, fazer as coisas do mesmo jeito e me frustrar, né? Então, às vezes eu tenho que fazer alguma coisa diferente e tenho que olhar para toda essa situação. Olá, minha querida Daniele Barsotti, a Carmela Rajo, mãe da minha amiga querida. Bom, vamos lá, vamos para soluções agora, né? Deixa eu ver que horas são. Já passou meia hora, vamos para soluções. Essa live não vai ter 1 hora não, mas vamos para soluções. Ou às vezes vai. Conta pra mim como é que tá essa questão da frustração na vida de vocês hoje. Tem algo que você tá frustrado que não aconteceu ou não está acontecendo? Escreve... Ui!
Ui, o vídeo virou. Escreve para mim agora se tem algo acontecendo na sua vida hoje que você está frustrada, que não está acontecendo como você esperava. Escreva para mim e vamos conversando. E eu vou começar aqui a fazer ou falar sobre as soluções, tá bom? Primeiro, expressar suas frustrações, se possível. Expressar, por exemplo, um prestador de serviço fala assim, olha, você combinou que ia me entregar o colchão tal dia, tô extremamente frustrada, tá atrasando a minha obra, como é que a gente vai resolver isso, né? Então, na medida do possível, expressar essa sensação que você tá, né? Processos terapêuticos para entender as feridas que estão por trás e te acionando os gatilhos emocionais dessa frustração e do nível de estresse que você entra, e seja lá o que for, na magnitude que for, né? Técnicas de relaxamento, então aprender técnicas de relaxamento. Hoje você tem aplicativos com técnicas de relaxamento, tem N vídeos na internet. E eu queria passar para vocês o EFT, vou passar rapidinho, o EFT para lidar com frustração. Então, toda vez que você se deparar com uma frustração, reveja esse vídeo, localiza essa parte do vídeo e vamos lá. O EFT é uma técnica de liberação emocional que trabalha nos pontos da acupuntura dos meridianos da medicina chinesa. Ela serve para liberar a energia que está travada. Então, quando você está com muita raiva, quando você sofreu um trauma, quando você teve um impacto muito forte emocional, tudo isso fica gravado no seu corpo. Eu não vou dar uma aula de EFT completo aqui, mas eu quero passar a técnica para você liberar um pouquinho dessa energia quando você está frustrada. Então, você vai falar para mim assim, Adriana, eu tô frustrada e me dá vontade de chorar, tá? Então, aí a outra pessoa pode dizer, eu tô frustrada agora e tô com muita raiva. Outra pessoa pode ser assim, eu tô frustrada e isso tirou toda a minha energia. Então, independente do que você vai fazer, você vai escolher e montar a frase de acordo com o que você está sentindo. Então, a frase é: embora eu me sinta frustrada e com raiva, eu estou trabalhando para liberar isso. Ou, embora eu me sinta frustrada e desanimada, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Então, essa é uma estrutura de frase que você vai montar de acordo com o que você está sentindo. Aí você vai usar os pontos dos meridianos. Primeiro toque é aqui. Então, você vai fazer assim. Frustrada, raiva, frustrada, raiva, frustrada, raiva, frustrada. Aqui o ponto do meridiano é uns 2 dedinhos para baixo aqui e uns 2 dedos para cá, é uma área meio doloridinha. Estou com raiva e frustrada. Estou frustrada, estou com raiva. O ponto dos dedos, os dedos fazem um U, né? Então é sempre na pontinha do U. Estou com raiva, estou frustrada, frustrada, raiva, frustrada, raiva, e volta para cá, tá? Então, esse é um protocolo básico. Não vou nem passar o Gama 9, mas com isso você consegue, muitas vezes, se reequilibrar emocionalmente para poder agir diferente, tá? Então, vamos lá, vou repetir o processo. Embora eu sinta raiva, me sinta frustrada, esteja com muita raiva, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Frustrada, raiva, frustrada, raiva, frustrada, raiva, frustrada, raiva, debaixo do braço aqui. Pulso, frustrada, raiva, frustrada, raiva, frustrada, raiva. Faz umas 5 vezes essa sequência e observa, né? Então, quanto você estava na hora que começou de raiva e quanto você tá agora. E aí você faz, normalmente umas 5, 6 vezes, já abaixa bastante, o que a gente chama de SUDES, que é uma
uma reguinha que você observa o seu corpo, sua raiva, suas emoções, tá? Então, provavelmente, se você estava com muita raiva, tipo 8, 9 de raiva, quando você faz umas 5 ou 6 sequências dessa, isso abaixa para uns 2, 3, tá? Aí cada pessoa é de um jeito, mas esse é um protocolo bem seguro para ser aplicado. Muito bem, então passei uma técnica. Dedos da mão esquerda ou direita, tanto faz. Dedos da mão esquerda ou direita, você pode começar a bater com uma mão, mudar para outra, você pode bater com as duas mãos, tá? É aqui, ó, bem na sobrancelha, na lateral dos olhos, embaixo dos olhos, embaixo do nariz, embaixo da boca, clavícula, embaixo do braço, pulso, tá? Não importa, eu já tô passando de um jeito para não ter erro. Pode ser mão direita ou mão esquerda. Não tem problema e pode mudar no meio da sequência, tá? Alguma pergunta sobre esse EFT? Mandem aqui para mim, tá bom? Manda aqui. Como identificar a raiva e a frustração? Porque meus sentimentos parecem iguais. Primeira vez aqui. Olá, Sam Batista. Seja bem-vinda primeiro ao perfil. Então, eu não sei como é que você sente no seu corpo quando você tá com raiva. Pensa numa situação que recente ou mais recente, ou uma situação muito marcante, que você ficou com muita raiva de uma pessoa. Pensa. O que isso gera no seu corpo? Porque às vezes ela gera no corpo sensações até iguais às vezes, tá? Mas é mais difícil se você tá com raiva, você ficar desanimado. Quando você tá frustrado, às vezes é muito mais fácil você ficar desanimado. Então, observa no seu corpo como é que a raiva se manifesta e observa e pensa numa situação mais ou menos recente que você esperava que algo acontecesse de um jeito e aconteceu de outro. Pode ser um projeto no trabalho, pode ser uma relação afetiva. Como é que você se sentiu com essa frustração? Quando as coisas não aconteceram do jeito que você esperava. Você planejou, trabalhou para que algo acontecesse e aquilo não aconteceu. Isso está mais ligado à frustração. A raiva normalmente é um sentimento primário que vem quando eu me frustro. Mas como isso se manifesta no seu corpo é diferente para cada pessoa, tá? Sam, fui clara? Escreve para mim. Se eu fui clara, me conta os exemplos se você quiser, tá bom? Mas me dá um feedback se eu te respondi direito. Bom, vamos lá. Então, o treino mental, como é que eu vou resolver isso? Qual passo eu posso dar agora? O que eu posso fazer diferente para ter resultado diferente, né? O que eu posso fazer diferente para ter resultado diferente? Então, essas 3 perguntas, elas são muito chave quando a gente lida com frustração. Isso é uma solução. Eu jogo para o meu mental isso. Não entra no vitimismo, tá? O vitimismo te prostra no lugar, não faz você sair para nada. Foi claro assim, vou me observar porque acho que na raiva eu me fecho. Então, pode ser. Pode ser. E aí você se pergunta, quando você era pequena, você podia demonstrar esse sentimento de raiva? Ou você foi criada num ambiente mais contido? Ou isso é característica sua, por talvez ser mais introvertida? Isso são perguntas que a gente vai fazendo e que as respostas são diferentes para qualquer pessoa. Para cada pessoa, na verdade. Tá? Então começa a se observar. Gente, a observação do corpo, ele é a chave para a gente liberar uma série de coisas, de entraves e de bloqueios nossos. Quando a gente começa a observar o nosso corpo, a gente não fica, a gente não tem uma emoção de pico, normalmente sem ter um vislumbre do gatilho que está nos acionando. E aí, quando eu começo a me conhecer e entendo o gatilho que vai me acionar, eu posso dar comandos para o meu cérebro para fazer uma gestão melhor dessa emoção que está prestes a explodir, tá? Então, observa bem o corpo, Sam, vai por aí que não tem erro.
O vitimismo é extremamente desagradável, né? Responde aí quem já conviveu com pessoas que tendem ao vitimismo. Gente, eu sou Sagitário, Sol e Lua em Sagitário. Vitimismo me cansa. Eu sei que eu sou terapeuta, eu sei que quando eu tô atuando como terapeuta eu olho com amorosidade para isso, mas eu não consigo atuar como terapeuta se a pessoa se coloca numa posição de vítima e não faz nada para mudar a vida. Ontem eu dei exemplo da filha que estava dormindo na cama da mãe, com 40 e poucos anos ela, porque o pai tinha morrido, e aí ela chega e tá passando por situações difíceis, né? Eu entendo que o momento é difícil, eu consigo entender isso, mas eu não consigo tirá-la dali, eu não consigo fazer um movimento terapêutico para tirá-la dali, né? Por quê? Porque de uma certa forma existe um benefício secundário na posição de vitimismo. E o que é um benefício secundário? As pessoas vão olhar para mim, as pessoas vão cuidar de mim. Esses são alguns, né? Então, atrás dos nossos comportamentos tem uma série de mecanismos que estão atuando pra gente. Assistam a live de ontem, mas trabalham com um software inconsciente aqui pra gente, sabe? Eles nos acionam e a gente tem que prestar atenção nisso, né? Desenvolva a resiliência. O que é resiliência? Esse termo resiliência, ele vem da engenharia dos metais, que é a capacidade de um determinado material voltar à sua função após uma força ser exercida nela. Então aqui eu tenho uma lixa, acho que é a única coisa que eu tenho que é mais flexível. Então essa lixa ela tem determinado grau de resiliência, porque eu consigo pressionar ela em alguns pontos, ela muda o seu formato, mas ela volta à sua funcionalidade. E qual é a funcionalidade? Lixar a unha, né? Mais facilmente, tá? Então, quando a gente transfere esse termo da engenharia dos materiais para a vida, eu sofri um luto, eu sofri uma perda, eu passei por uma frustração, o quanto tempo eu vou deixar o que aconteceu comigo dominar a minha vida? Por quanto tempo? Gente, eu não tô dizendo que se você vivenciou um luto, uma separação, uma perda, você não tenha que entrar em contato com sentimentos, se recolher, sentir aquilo profundamente, não é isso. Mas depois de um tempo, você precisa sair do seu casulo de novo para a vida, né? E isso é resiliência. Por muitos anos eu dei treinamento de liderança em grandes empresas e eu falava assim, vocês ganharam, eu dava treinamento para liderança. Eu falava assim, vocês ganharam uma estrelinha. Quando se tornaram líderes, vocês ganharam uma estrelinha. E vai todo mundo para o campo de batalha do dia a dia. Vocês com essa estrelinha, não dá, se receber um ataque, ficar prostrado no chão como todo mundo. Você precisa ter uma resiliência maior para se erguer, para poder erguer o seu batalhão, né? Isso é resiliência, quando a gente olha para os aspectos mais psicológicos, né? Sofri uma perda, estou sofrendo, mas espera aí, como é que eu vou dar uma guinada na minha vida? Não deixando de sentir. Entendo que eu não estou falando para não sentir, mas eu voltar para o meu estado de funcionalidade, quanto mais rápido eu voltar, maior é o meu nível de resiliência, tá? Tem pessoas que às vezes se recuperam de um luto depois de 3, 4 meses, tem pessoas que demoram anos para se recuperar de um luto, tá? Então, maior ou menor resiliência, tá? Bom, vamos lá. Conheça você mesmo, se conheça, né? Aprenda a dizer não. As pessoas que têm dificuldade em dizer não, essas pessoas querem ser amadas e se sentirem importantes. Essa é a principal dinâmica
das pessoas que não conseguem dizer não. Essas pessoas têm uma necessidade de ser amadas e de serem vistas e de se sentirem importantes. Isso é inerente a todas as pessoas? Sim, mas algumas pessoas isso é ao extremo. E aí elas acabam se prejudicando em prol das outras pessoas e bloqueando toda a própria vida, toda a vida, né? Então aprender a dizer não, tá? Expectativas que coloco nos outros geram frustração. Muito bem, toda vez que você colocar a expectativa em outra pessoa, se prepara porque você está engatilhando um tiro no pé. As pessoas não vão responder da mesma forma que você responderia. As pessoas não vão agir da mesma forma que você agiria. As pessoas não vão fazer do jeito que você queria. As pessoas não vão atender a todas as suas expectativas. Então, quanto mais expectativa você colocar na mão do outro, maior é a possibilidade de você dar um tiro no pé e se sentir frustrada. Então, eu preciso entender o que é meu, qual é o meu processo, qual é o outro, quais são as limitações do outro, quais são as minhas limitações, como eu posso fazer essa parceria funcionar. Mas colocar uma expectativa no outro tá dando tiro no pé. Seja empático com a outra parte. Quando a gente está lidando com a frustração, também tem toda uma demanda do outro lado que se eu quiser caminhar para uma solução, eu preciso também tentar enxergar o outro lado, do porquê que aquilo não acontece de uma forma diferente. Então, desenvolver um pouquinho da empatia também nesses casos de frustração ajuda. Eu sou mergulhadora e tem uma regra, né, que é o do stop, né? Quando você se vê em algum problema debaixo da água, você tem que ter 3 ações: parar, pensar e agir, né? Parar, respirar, pensar e agir, né? Você precisa continuar respirando, na verdade, você está debaixo da água. E eu acho que toda vez que a gente se frustra, a gente não ter uma resposta imediata, sabe? Não pegar o WhatsApp e escrever, não pegar o telefone e fazer aquela ligação desagradável. Respira um pouquinho, pense um pouquinho e tenta processar isso antes de fazer dessa forma. Que mais aqui? Você não pode escolher tudo o que te acontece, mas pode escolher como lidar com o que te acontece. Então, isso é uma sabedoria que a gente tem que ter para a vida. Você não vai ter controle sobre tudo que vai acontecer com você. Não tem controle. Isso é uma ilusão, né? A não ser que você esteja preso numa redoma com tudo funcionando bem, né? Que normalmente isso não acontece. Então, agora, você com maior maturidade emocional, você vai aprender a lidar com o que te aconteceu, tá? E uma outra solução é não dê peso ou importância aos comentários dos outros. Gente, eu sei que para muitas pessoas isso é muito forte mudar, né? Mas muitas vezes a gente tem que ligar o botão do foda-se pro que a pessoa tá falando, porque ela não calça o seu sapato. A outra pessoa não vive a sua vida. A outra pessoa não vai ter a sua morte. Não adianta. A visão de mundo da outra pessoa é completamente diferente da sua. A forma como ela enxerga e lida é completamente diferente da sua. Então, a gente dá um peso exacerbado para o outro, de como ele vê as coisas, nos frustra, porque a gente não se sente resolvendo aquela situação daquela forma, né? Eu tô dizendo para ignorar completamente? Não, o outro pode trazer uma percepção muito interessante daquela situação que você está enfrentando. Só que dê o peso certo para isso. Analise, selecione e tenha na sua mão a decisão do que fazer com o que ele te disse. Agora, em grande maioria, comentários dos outros não servem nada pra gente. Na grande maioria. Muito bem, pessoas queridas. Contem pra mim como é que vocês estão. Eu queria falar. Falem aí o que vocês acharam desse conteúdo.
E eu queria falar dos próximos passos que são possíveis dar para lidar com essas feridas emocionais, com esses aspectos sistêmicos, psicológicos que a gente carrega e que vão atrapalhando a vida da gente. Primeira possibilidade, amanhã eu tenho uma reunião fechada no Zoom para falar sobre inteligência emocional. É um encontro gratuito, fechadinho. Para entrar, ou me chama no direct, ou vai no link da minha bio e clica lá em sala secreta, tá? Você vai entrar num grupo do WhatsApp e vai entrar direto nessa sala, né? Nesse grupo de WhatsApp, e vai receber o link para entrar nessa sala. Sábado eu tenho um workshop de constelação sistêmica aqui no meu espaço de São Caetano, para vir conhecer meu trabalho, para ver como é que eu lido com as constelações sistêmicas. É R$45, é uma taxa simbólica. E a terceira possibilidade, dia 24 de março, eu começo 4 encontros online ao vivo, onde a gente vai fazer uma jornada de autoconhecimento através de ferramentas que estruturam os nossos encontros, onde vai ser possível você entrar em contato com todas essas seus traumas, suas crenças, essas feridas que você tem, vai entrar em contato com as suas relações que vêm através do seu sistema familiar, suas lealdades sistêmicas, para quem você está sendo fiel e assim por diante. Trabalhando as 3 esferas, eu comigo mesmo, eu e as minhas relações pessoais, profissionais, afetivas, eu no mundo, minha carreira e propósito. E o 4º encontro é um dia de vivências de EFT, de Matrix ou de mentoria sistêmica, o que a pessoa precisar. Então, esses são os próximos passos possíveis. Eu não tenho acesso a quem entrou na live, eu não aparece, então quem precisar de mais informações, me manda um DM, me manda uma mensagem privada, ou vai lá no link da minha bio, dá para entrar no WhatsApp, me chama no WhatsApp. Então procure uma forma de entrar em contato comigo, porque aqui no Insta tem todas essas formas. Então vamos lá, amanhã encontro no Zoom, gratuito, precisa entrar nessa sala para receber o acesso, é às 20 horas. Sábado, workshop de constelação, e dia 24 eu tenho o Essentials, que é esse programa de encontros online ao vivo. Vamos lá, fazer coisas diferentes para obter resultados diferentes. Adorei. Isso é um conceito de insanidade, né? Insano é aquele que continua fazendo a mesma coisa do mesmo jeito e quer um resultado diferente. É isso mesmo. E muito bom, tenho muito que aprender, adorei. Que bom que você tá aqui, Sam. Eu tenho bastante conteúdo aqui, eu tenho mais de 500 vídeos no meu canal do YouTube. Eu tenho muito conteúdo nessa minha jornada de desenvolvimento de pessoas. Eu atuo com isso já desde 88, sou consteladora desde 2009, eu atuo como consteladora desde 2009, sou coach. Então tenho muitas formações aí que podem ajudar as pessoas. Então, que bom que você está aqui. Pessoas lindas, maravilhosas, lança coraçãozinho aí pra mim, escrevam o que vocês acharam. E tô me despedindo de vocês agora. Acabou a live. Deixa eu ver. Olha só, 55 minutos de live, é um bom tempo, né? Um beijo, fiquem com Deus. Sugere alguma bibliografia, por favor. Bibliografia para quê? Bibliografia para frustração? Tem um livro que não é bem para frustração, mas ele dá um up. Eu não vou saber. Eu não tenho ele aqui. Peraí. Deixa eu ver se... Tem um livro que é sobre perguntas que eu posso fazer e mudar o meu dia. Deixa eu ver sobre o assunto de hoje. Tá, eu vou procurar, vou fazer o seguinte, eu não lembro o nome do livro agora. Eu vou procurar aqui nos meus livros, que aqui eu tenho 3 prateleiras de livros, vou ver se eu encontro. É um livro muito interessante que faz você mudar o seu pensamento através de uma pergunta inicial no seu dia. Eu acho que isso ajuda muito a lidar com essa frustração, tá? Então eu vou fazer o seguinte,
Presta atenção, todo mundo que tá aqui. Eu vou achar o livro, vou pegar esse livro, vou tentar achar e colocar no Stories, tá bom? Então fiquem atentos ao meu Stories, ele vai estar lá. Eu não sei, eu não lembro o nome de cor. Muito bem, gente. Beijo. Marvico, minha lindeza. Obrigada de você estar aqui, mãezinha, sempre me prestigiando. Minha coisa linda. Se tem uma pessoa que torce por mim, torce ela. Beijo. Beijo, 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 beijo. Patrícia, fica atenta aos meus stories. Vou localizar esse livro. Tá bom? Aguenta aí, vou localizar. Beijo, beijo.